250 mil habitantes, na época que Paulo chega na sua viagem missionária à cidade de Éfeso. E para você ter uma ideia de quão populosa era a cidade, Jerusalém, que é tão cara para nós cristãos, porque ela é uma cidade central no relato bíblico, tinha no máximo entre 60 e 80 mil habitantes nessa época. Então Éfeso é uma cidade bem populosa, bastante importante daquela época. Era uma cidade que era a capital da província romana da Ásia Menor, atual Turquia. Essa cidade também era a residência oficial do governador da província. Havia um porto importante nessa cidade e havia uma rota de comércio partindo dessa cidade para todo o restante da Ásia Menor. Logo, essa cidade era uma cidade bastante estratégica. E aqui é um ponto. Cristãos não tem como conquistar todo mundo. O que nós fazemos como pessoa é bem limitado. A gente tem que saber escolher onde a gente vai se gastar. E Paulo pensa de forma estratégica. Quando ele passa 3 anos em Éfeso, e quem tem familiaridade com o livro de Atos vai lembrar como Paulo era atencioso com essa igreja, ele vai dedicar inclusive um último sermão a todos os bispos da igreja de Deus em Éfeso. Ele escolhe essa cidade porque ela é uma cidade estratégica, ela é uma cidade importante. Na medida que a igreja se solidifica nessa cidade, o evangelho vai se disseminar para outras cidades e também para o campo. Então, Paulo pensava de forma estratégica ao plantar igrejas e ele vai gastar bastante tempo em Éfeso por causa da centralidade dessa cidade. Nessa cidade tinha um templo, a deusa Artemis, ou Diana, dos gregos. A gente vê uma menção disso em Atos capítulo 19, versos 23 e 27. E esse templo, hoje quem visita lá ainda encontra algumas pedras, encontra algum tipo de construção onde ficava ali o templo da deusa Diana. Era contado como uma das 7 grandes maravilhas da antiguidade. Tamanha importância da cidade de Éfeso. Quem visita Éfeso também vai encontrar lá um anfiteatro, ele existe até hoje. Para quem gosta aí do mundo romano, a primeira tumba de um gladiador no mundo antigo foi descoberto nesse anfiteatro em Éfeso em 1997. Isso é bem curioso. E o anfiteatro cabia aí mais ou menos 20 a 25 mil pessoas, o que dá a ideia do tamanho daquela estrutura na cidade. Quem visita a cidade hoje vai encontrar na cidade a biblioteca de Celso, 2 ágoras, que eram aquelas praças centrais de mercado, onde eram debatidos os rumos da cidade também. Há um aqueduto e ruínas desse aqueduto ainda naquele lugar, templos aos imperadores da época, como Domiciano e Trajano, o que mostra a importância daquela cidade não só no período do Novo Testamento, mas no período posterior ao Novo Testamento. Há também um Odeon, um tipo de teatro menor, onde o povo se reunia também, às vezes, para debater questões ligadas à política da cidade. Isso tudo para mostrar quão importante era a cidade de Éfeso, ao qual essa carta é destinada. Paulo, então, ele escreve esse texto para guiar essa comunidade em Éfeso, uma comunidade que é descrita aqui pelo apóstolo como uma comunidade de santos e fiéis em Cristo Jesus, que são alvo da graça e da paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É de valor aqui, nesse momento, a gente talvez olhar o conjunto maior da carta de Efésios, né? O que a gente faz aqui nas exposições bíblicas é considerar as partes, é considerar os detalhes do quadro, né? Seria de valor a gente olhar o quadro como um todo. O que a gente precisa ter em mente aqui é que a carta de Paulo aos Efésios talvez seja o texto mais sublime e mais bonito do apóstolo. E por isso algumas pessoas têm sugerido que essa carta, que é tão rica de conteúdo, tão detalhada, não teria sido escrita pelo apóstolo, mas por algum amanuense, algum secretário ou algum seguidor de Paulo, que ele sintetiza todo o ensino do grande apóstolo após a morte dele. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que ainda que essa epístola tenha um vocabulário distinto, uma estrutura diferente, tem uma abordagem basicamente ímpar entre todas as outras epístolas de Paulo. Há uma série de ligações entre essa epístola e outras epístolas do grande apóstolo, inclusive quase citações diretas de outras epístolas do apóstolo.
Mas, aqui você precisa estar avisado, essa carta não é leite para criança, ela é um alimento sólido. Se você tem familiaridade com Romanos, que é o grande texto paulino aí do Novo Testamento, é a grande apresentação da teologia do apóstolo Paulo, alguns eruditos têm usado inclusive Romanos como uma espécie de gabarito pelo qual todo o restante do ensino do apóstolo Paulo é juntado, é colocado ali dentro dos temas principais de Romanos. Do outro lado, Efésios, com seus 6 capítulos, uma carta pequena comparada com os 16 capítulos de Romanos, ela é talvez o clímax de toda a argumentação, de tudo que o apóstolo Paulo escreveu. E por que ela não é leitinho, mas é comida pesada para crentes maduros? Se você pensar em Romanos tem uma estrutura trinitariana, começa a mesma epístola, Romanos começa falando da nossa miséria diante de Deus, depois Paulo começa a falar da nossa salvação em Cristo Jesus, e ele começa a falar da nossa vida no Espírito. Mas se você lembrar, o debate sobre predestinação e eleição é colocado na seção que vai de Romanos capítulo 9 a Romanos capítulo 11, como que fechando todo o debate daquilo que Deus, Pai, Filho e Espírito, faz graciosamente em prol de homens e mulheres pecadores. Aqui em Efésios é o contrário. Se em Romanos, Paulo começa com a nossa situação existencial, com quem nós somos diante de Deus, nosso estado de miséria, escravidão e pecado, de idolatria, de corações endurecidos, se Paulo começa falando que todos nós, pecadores grosseiros ou moralistas, estão debaixo da ira de Deus, em Efésios, Paulo começa com Deus, com a visão espetacular de quem Deus é, como Pai, Filho e Espírito, num pacto de graça e amor que transborda para incluir judeus e gentios em si mesmo, para depois falar em pecado e depois falar em vida cristã. Então, quando a gente começa a tratar de assuntos mais complicados como predestinação e eleição, é bem interessante. Você quer chocar pessoas, deixar pessoas meio que sem chão, você começa falando de Deus. Deus na sua liberdade, Deus na sua glória, o Deus que está irado contra pecadores, o Deus que livremente chama para si, escolhe para si os piores pecadores e os une a Cristo Jesus. Ok, pessoas ficam escandalizadas, elas vão ficar chocadas. E acho que a gente vai ter esse choque semana que vem, sobretudo. Agora, se você quer inverter o jogo, começa a falar de como nós somos maus, como nosso coração é pecaminoso, como nossa boca é cheia de veneno e temos peçonhas mortais, como nossos pés são rápidos para correr para o mal, como nós temos a tendência de destruir tudo que está ao nosso redor. Aí depois você introduz graça e eleição, aí faz sentido. Opa, eu não consigo fazer nada. Eu sou escravo. Eu sou pecador. Realmente, Deus tem que me salvar. Se Deus me salvar, se Deus não me der fé, eu não consigo nem me aproximar dele. Então, são abordagens diferentes. Então, Efésios aqui, nós temos Paulo no seu ápice, escrevendo de forma compacta, em que cada palavra tem o seu lugar e tem o seu significado, mas trazendo temas que são temas para gente grande, para gente que quer amadurecer, que quer crescer na graça, não pessoas que querem se satisfazer com pouca coisa, mas que querem receber um pouco mais. Aliás, por causa disso, essa epístola tem sido a preferida por muitos escritores e pregadores durante a longa história da igreja cristã. Reputada como a epístola predileta do João Calvino. João Calvino escreveu um comentário sobre Efésios e também uma série de sermões que ainda não foram publicados em português sobre essa epístola. John Knox, no seu leito de morte, pede para sua esposa e sua filha lerem os sermões de Calvino sobre Efésios e muito provavelmente ele vai falecer ao final da leitura dos sermões do capítulo 1 de Calvino, ao livro de Efésios. Esse texto tem sido muito amado por causa da sua construção simples, mas também poderosa e intelectualmente desafiante. De forma muito básica aqui, o livro pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3, é uma parte basicamente doutrinária. Se você ler em casa rápido, vai ficar evidente esse ponto. Doutrinas como trindade, eleição, predestinação, chamado, união mística do crente com Cristo, Cristo como cabeça de toda a criação, de todo o universo, o Espírito Santo como selo que nos assegura a nossa salvação em Cristo Jesus, pecado, morte, escravidão ao diabo, ao mundo, à carne, regeneração, graça, fé, tudo isso é entremeado
com orações muito profundas e muito ricas. Aliás, Efésios é um dos livros com mais orações de todo o Novo Testamento. E nós vamos destacar essas orações em sermões aqui também. Na segunda parte da carta, capítulos 4 ao capítulo 6, nós temos a parte prática. Então, Paulo fala da igreja orgânica, não institucional. Ele fala da igreja sentada sobre um santo fundamento, que são os apóstolos e os profetas. Paulo fala dos dons que ele concede a essa igreja. Paulo fala de sermos cheios do Espírito, fala da relação de maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados, fala sobre guerra espiritual. Então, a divisão da carta é bem simples. Uma primeira parte mais doutrinal, a segunda parte marcadamente prática. Se você quiser agora um corte mais profundo, no capítulo 1, verso 3 até o capítulo 2, verso 10, Paulo fala da nova vida que Deus nos deu em Cristo. Esse é o tema central desses capítulos aí, capítulo 1 e parte do capítulo 2. Do capítulo 2, verso 11 ao capítulo 3, 21, Paulo trata da nova sociedade, ou novo povo que Deus criou por meio de Cristo Jesus. Então, nova vida e nova sociedade, os temas da primeira metade da epístola. Na segunda parte da epístola, capítulo 4, verso 1 até capítulo 5, verso 21, Paulo trata dos novos padrões que Deus espera da nova sociedade, do novo povo. Okay? Nós somos chamados das trevas para a luz. Devemos andar como filhos da luz. Paulo vai dizer isso, é quase a dobradiça dessa epístola, capítulo 5, verso 18. Então, Paulo começa a mostrar os padrões de conduta dos cristãos, a necessidade do cristão valorizar a união, a unidade do povo de Deus, valorizar a pureza, a santidade. E, por último, capítulo 5, verso 21, até capítulo 6, verso 24, Paulo trata dos novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe, a harmonia no lar e a luta contra o diabo. Esse esboço é retirado de John Stott, comentário dele, mensagem de Efésios, muito bom, vale a pena aqueles que quiserem adquirir para ter algum material aí para se aprofundar no que a gente está tratando aqui. Como eu estou dizendo aqui das dificuldades aí quanto à autoria, que tem sido suscitadas nos últimos 100 anos, um ponto que causa desconforto para alguns e que vão ser tendentes a achar que essa carta não é uma carta do apóstolo Paulo, é que, diferente das outras epístolas, não há nenhuma saudação pessoal na carta. Okay? A gente pode lembrar, voltar para Romanos aqui, nós temos um capítulo, Romanos 16, onde Paulo cita 30 pessoas que ele conhecia que estavam na igreja em Roma. Ele menciona por nome essas pessoas, uma a uma. Efésios não tem menção pessoal a nenhuma pessoa. E um outro ponto aqui é que Paulo não trata de nenhuma polêmica. A carta de Efésios não é uma carta apologética, como Colossenses, por exemplo, como a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, onde Paulo tem que vindicar ou defender algum ponto. O que nós temos em Efésios é a exposição de doutrinas centrais da fé e de procedimentos importantes para aqueles que querem ser santos no mundo, sem menção aí a debates e polêmicas, como você encontra Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2. Será que os anjos são maiores do que Cristo? Quem é mais importante na espiritualidade? Isso você não encontra na carta aqui de Efésios. Nem menções pessoais, nem questões polêmicas, mas Paulo vai lutar para mostrar o que a graça de Deus produz na igreja e na vida cristã.